sair daqui. A região em foco. Boa tarde. Continuamos hoje a série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes dos principais partidos com atividade no Conselho. Hoje o destaque vai para o CDS-PP. A nível nacional, é o terceiro partido em número de deputados eleitos na Assembleia da República, tem 2 deputados pelo Círculo Eleitoral de Braga após as eleições legislativas de 2011. No Conselho, na coligação com o PST, tem representação na Assembleia Municipal com 3 eleitos diretos e no Executivo uma vereadora. Deixou de estar representado nas juntas de freguesia como o partido mais votado. Ainda a nível local está agora na oposição, após ter perdido a maioria em coligação com o PSD nas autárquicas de 2009, conforme já dissemos antes, e a presidente da Conselhia Local foi eleita para a Comissão Distrital. Para falar do CDS-PP temos em estúdio Nélia Pereira, advogada e presidente da Comissão Política Conselhia de Vir do Minho, e também Beatriz Cardoso, presidente da Juventude Popular do Conselho de Vir do Minho, eleita em novembro de 2011. Boa tarde, obrigado por terem vindo. O CDS está neste momento como um partido de poder, com 3 ministérios, além naturalmente de lugares em secretarias de Estado, e 3 ministérios de importância para o país, nomeadamente a Segurança e Solidariedade, Segurança Social e Solidariedade, Agricultura, Ambiente, o Superministério de Conceição Cristas e ainda o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É verdade, muito boa tarde, antes de mais, a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Muito boa tarde, Sr. José Luís Machado, é sempre um prazer vir aqui à rádio. Hoje estou muito bem acompanhada, aliás o senhor também, com a nossa presidente da Juventude Popular, e é para mim uma enorme satisfação poder dizê-lo, porque é sinal que efetivamente o nosso partido, peço desculpa, a nível conselheiro está a crescer. E posto isto, relativamente à sua introdução e aos nossos superministérios, ou aos ministérios que o CDS neste momento é responsável, de facto é assim, são ministérios de muita importância na vida política, na vida do país, mas o CDS está empenhado em fazer o melhor trabalho, como nós esperamos que assim seja e como todos os eleitores esperavam que assim fosse qual fossem os ministérios que lhes fossem atribuídos. Com exceção da maior visibilidade, sobretudo na comunicação social, do Ministério da Segurança e Solidariedade, que neste momento é um dos ministérios mais visíveis por força da situação do país e nomeadamente dos apoios sociais e também da reforma da Segurança Social, e também do Ministério da Agricultura, que ainda recentemente esteve muito nas primeiras páginas por força da situação de seca que vivemos. Dizem e é o presidente do partido, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros se torna um pouco invisível algumas vezes. São ministérios que abrangem e tratam de situações muito diferentes. É natural que as políticas tenham, repercussão na comunicação social de acordo com a situação que procuram resolver. É natural que o Ministro da Solidariedade Social tenha neste momento maior visibilidade que se calhar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque todas as ânsias, digamos assim, todas as atenções se concentram muito na difícil situação do país e portanto na ação que esse Ministério poderá ter. Eu não sei se concordo com essa visão, não sei se tem mais relevância a nível da comunicação social. É natural que assim seja. Agora, penso que cada um no seu âmbito, cada um com os seus assuntos, mas todos eles estão a desenvolver uma atividade importante. Relativamente à segurança social, naturalmente as diferenças de opinião são conhecidas e o seu ministro, digamos assim, o seu ministro tem um projeto que alguns acusam de esvaziar, isto é, de enfraquecer a segurança social, isto é, os fundos da segurança social, com a ideia prevista, que ainda não foi concretizada, de permitir que a partir de certos vencimentos as pessoas façam descontos
podem fazê-lo para poupanças, chamados PPRs, ou outra forma de poupança. Isso é tido por os que não concordam como uma forma de descapitalizar a segurança social. É natural que hajam sempre, e é bom que assim seja, que hajam sempre visões diferentes relativamente a todos e mais alguns assuntos, e é importante que cada perspectiva seja analisada e cada grupo traga a sua visão para se melhor enriquecer cada política cada medida que se tome. Nós sabemos que a segurança social é sempre difícil de dirigir, digamos assim. Toda a gente sabe, e não é de agora que se fala no curto espaço de vida do sistema da segurança social, tal qual existe até ao momento. Portanto, penso que para pensar-se em alternativas, tentar arranjar novos projetos, ver quais são efetivamente as fragilidades e as fraquezas do sistema nacional existente e tentar arranjar alternativas é sempre de louvar, ouvindo todos, tendo em atenção as considerações de todo o tecido social, de todos os atores da vida política, tendo em consideração as necessidades fundamentalmente da população, mas sendo realistas também, que é importante, e procurando alternativas e soluções quando sabemos que efetivamente o sistema tal qual como está tem grandes debilidades e não consegue dar resposta às necessidades. Mas há aqui algo de ideológico, ao que parece, e tendo em conta apenas as notícias recentemente, o recentemente também eleito presidente francês resolve e entende e tem no seu programa voltar a baixar a idade da reforma, quando antes o seu antecessor, com outras ideias, portanto, e com outras ideias e de outra área ideológica, tinha aumentado a idade das reformas. Não se trata aqui também em Portugal de opções ideológicas? Olha, se me fala no presidente francês, eu vou ter que lhe dizer que está a mencionar declarações dele no calor da luta eleitoral, das promessas, já pós-eleições. Pós-eleições ainda muito recentes, e se calhar vamos ficar a aguardar se essas intenções vão efetivamente passar à prática, porque como nós sabemos, infelizmente, e é transversal, não é só em Portugal, é na França, é na Europa, se calhar na América e por aí fora, na China não. Isto é para o Sr. Fernandes. Mas nós sabemos que, infelizmente, em tempos de lutas eleitorais, muitas vezes se esquecem as realidades e as necessidades dos eleitores, dos potenciais eleitores, e se fazem afirmações e promessas que posteriormente não se conseguem cumprir. Se me pergunta se tem algum pendor ideológico, se calhar tem. É evidente que essa perspectiva, do ponto de vista ideológico, num partido de esquerda, se calhar nem seria ou não será equacionado. Evidentemente que a ideologia de esquerda ou de direita tem sempre e deve ter essa importância nas decisões políticas que se tomam. Por isso à esquerda e à direita? Por isso à esquerda e à direita. De qualquer modo, são opções que, de qualquer modo, devem levar, deviam levar ao cumprimento. E quando refere que nos momentos eleitorais se dizem coisas que depois não se fazem, isso não tem sido uma marca da política geral que leva os cidadãos a desacreditar da classe política. E eu lembro-me que nós, os dois, já tivemos uma conversa aqui na rádio e já chegámos a essa conclusão precisamente. E essa é transversal, e quando digo transversal é exatamente nesse sentido. Não é, infelizmente, um mal que ataque a direita ou que ataque a esquerda ou que ataque o centro. Parece que o marketing político se sobrepõe muitas vezes aos valores que começam a faltar no exercício da atividade política e que, obviamente, tem como consequência que a população, que as pessoas, que os cidadãos sintam necessidade de uma alteração de fundo, e é importante discutir-se, e penso que efetivamente é assim. Esta prevalência do marketing eleitoral sobre tudo e mais alguma coisa leva muitas vezes a que os políticos façam promessas que não cumpram, e não só, e até tomem muitas vezes decisões políticas com efeitos na vida das pessoas, práticos,
movidos não pelos valores, mas pelo marketing político e por outros interesses. Parece-me que é óbvio que todos nós concordamos com isso. Isso, para nos irmos aproximando do nosso Conselho, isso na distrital do CDS é algo que é discutido? Na distrital do CDS discute-se ou procura discutir-se tudo o que tem a ver com o interesse das populações. É obviamente a nível nacional, porque o interesse de Portugal está sempre presente, com especial destaque a nível distrital, porque é o nosso distrito e é para isso que ela existe. Se discute-se, procura-se discutir todos os assuntos e mais alguns que sejam do interesse da população. 2 deputados eleitos que não se veem por aí, como se costuma dizer. 2 deputados eleitos pelo Distrito de Braga, Telmo Correia e Altino Bessa, que é o Presidente da Distrital, que não se veem muito por aí. 2 deputados eleitos que têm as suas funções na nossa capital, centralizadas na nossa capital, portanto é natural que fisicamente estejam um bocadinho mais ausentes, mas que se vão vendo por aí, quer em termos de participação nos problemas concelhios, quer na discussão levada ao Parlamento de problemas que afetam o Distrito e a região. Mas mais por força, por transmissões ou comunicações da Distrital ou por conhecimento no local das situações? Estou-me a lembrar disto, já anunciamos aqui visitas, nomeadamente ao Conselho, de deputados do PSD, deputados do PS, deputados do PC, do BE, e ainda não ouvimos noticiar. Falta comunicação também dentro do ainda CDS. Não ouviu noticiar a visita de deputados do CDS-PP. Não foi por não ter já tentado, mas efetivamente também há alguma dificuldade de agendas. Agora estamos a falar em termos distritais e os deputados eleitos pelo Distrito de Braga já fizeram também muitas visitas até a concelhos vizinhos. Se não fizeram ainda a visita à Vieira do Minho, primeiro reconheço que da minha parte há alguma falta de disponibilidade, mas também reconheço que já tentei algumas visitas pudessem ser feitas cá, designadamente através da presença do nosso ministro, mas na altura optou-se por outros conselhos, nomeadamente neste caso foi por Vizela. Mota Soares. Foi por Vizela e, portanto, mas o que importa, nós não estamos aqui também, estamos aqui para defender os interesses do Conselho, mas como, na senda daquilo que eu lhe disse há pouco, não nos podemos deixar levar pelo marketing político. E não é pelo facto do ministro Mota Soares ou outros, ou dos deputados não estarem em Vieira do Minho, que não estão a par do que se passa em Vieira do Minho, não estão atentos e não estão a defender o nosso Conselho, quer num contexto regional, quer num contexto nacional. Mas, então, uma provocação. Terá isso a ver com a relativa importância do Conselho visto a partir do Distrito? Não tem, porque, como vai calcular, eu vou-lhe responder exatamente no sentido oposto. Para o CDS-PP, a nível nacional, quer a nível regional, não há importâncias relativas. O Conselho de Vieira do Minho é importante, como é importante qualquer outro concelho. Obviamente que, tendo uma estrutura criada, terá mais facilidade, ou podem ter mais facilidades em estar a par de necessidades e das dificuldades do próprio concelho, o que não quer dizer que não estejam informados. E, portanto, respondendo mais uma vez à sua pergunta, não se relativiza a importância dos concelhos dessa forma. Todos são importantes, Portugal é importante, a região é importante e o concelho é importante. E o peso da conselhia é que não se faz sentir ao nível do Mas porquê? Faz-se sentir com certeza. Se não consegue trazer aqui figuras que possam dar o chamado apoio moral à população. Não consegui trazer o presidente Mota Soares aqui a Vieira, porque achava que tínhamos instalações adequadas para receber cá e para poderem discutir a política social, que eu acho importantíssimo, e que aqui em Vieira eu sempre me bati muito porque achava que não era conduzida da melhor forma. Não consegui trazer cá, mas conseguiu ir a Vizela, e eu estive em Vizela, esteve muita gente em Vizela daqui também. Isso não quer dizer que
se relativize o que quer que seja, ou que a Conselhia não tenha peso. Todos têm peso. Vizela tem o seu peso e Vieira do Minho tem o peso também. Todos nós temos peso dentro do CDS, na medida em que o CDS quer o melhor para cada ponto do país, por mais pequenino que seja. E não aceita que há pesos relativos, portanto, na capacidade de convencer os responsáveis nacionais e distritais a interessarem-se mais por este ou por aquele conselho? Não. O que eu entendo é que, e aquilo que aceito, é que os dirigentes nacionais, porque são nacionais, podem não estar muitas vezes alertados para os problemas mais concretos, e por isso é que existem as conselhias, e por isso é que existem as distritais, e nesse aspecto estamos de consciência tranquila, porque temos as nossas reuniões, temos as nossas comunicações. Na Conselhia conseguiu, e espero que tenha mantido, trazer ou reativar alguns militantes que estariam fora da atividade política. Considera isso uma vitória sua e consegue manter essas pessoas ativas? Olha, eu considero que é uma vitória do CDS, que aqui em Vieira do Minho, como sabe, nós já o dissemos variedíssimas vezes, se tenha conseguido mobilizar e dinamizar o partido, quer com novos militantes, quer de alguma forma trazer novamente à luta política militantes antigos. Continuam, com certeza que sim. A atividade política está cá, o CDS está vivo, nós reunimos, discute-se, tem a sua opinião, tem um espaço físico, embora com algumas, enfim, é um espaço limitado. Eu não diria limitado, mas que não está, é cedido, portanto, temporariamente, mas enquanto não se arranjar melhor, é esse que temos. E os jovens, Beatriz, o que é que os faz interessar pela política? Nós nesta altura fomos recém-eleitos, não é? E neste momento queremos é que os jovens de Vieira do Minho fiquem mais atentos, que se interessem mais por política, e é nesse sentido que vamos lutar. Queremos mostrar-lhe, vamos entrar em contacto direto com eles, mostrar-lhe que podemos ter uma voz ativa no nosso Conselho e que eles são muito importantes. Mas o que é que faz hoje os jovens verem a política? A ideia geral que se vai colhendo aqui é que eles estão a afastar da política, como também cidadãos, os chamados adultos ou os maduros, se vão afastando também. Há as duas partes, há aqueles que se afastam porque não gostam do que veem, e há aqueles que se aproximam porque também não gostam do que veem. E é o meu caso, é isso que eu vou tentar, como Presidente da Juventude Popular, divulgar. Mas nós costumamos dizer aqui que os jovens são aqueles que animam as campanhas, depois desaparecem. Acho que não é. Pronto, também temos um papel importante nisso, mas não é só. Quais são então os projetos que a Juventude Centrista tem aqui para Vieira do Minho? Temos muitos, e a seu tempo serão divulgados. Estamos animados. E que diálogo mantém com a Conselhia? Que diálogo mantém com a Conselhia? Com a Comissão Conselhia, Política Conselhia? Digamos, com os maiores? Pronto, a doutora Nelly aconselha, mostra principalmente a mim o que devo fazer ou não, e isso é importante. Vamos a alguns temas quentes do Conselho, nomeadamente a reforma administrativa, da responsabilidade do Governo, de que também faz parte do CDS-PP, que tem e mantém agitado o país à volta de uma reforma que alguns consideram não essencial, não importante da forma como está a ser proposta, não importante, e que pode até de certa maneira descaracterizar e favorecer o despovoamento de zonas como a nossa, zonas do interior. Antes de mais, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, e aqui relativamente ao diálogo entre a Juventude Popular e a Comissão Política Conselhia, dizer que de facto a Juventude Popular é muito recente, ainda é está a dar os primeiros passos, mas eu tenho muita esperança, quer na Presidente da Juventude Popular, quer em todos os elementos que ela já conseguiu agregar e congregar junto dela, e nós estamos sempre disponíveis
a aconselhar, mas principalmente a motivar, porque é como diz a Beatriz, e eu acho que ela conseguiu com isto, com essa expressão, dizer muito do que vai na alma e na mente não só dos jovens, mas também dos adultos. É que se nós não estamos satisfeitos, como efetivamente penso que ninguém está, com o sistema político atual, com os valores que parecem nortear atividades políticos, se muitos não querem ir para a política precisamente porque estão desacreditados, outros querem ir para a política precisamente pelas mesmas razões e porque querem alterar o sistema tal qual como ele está. Portanto, mas deixe-me então meter aqui no meio, não há aqui uma sequência familiar, isto é, o pai fez a mesma opção, a mãe também, o irmão mais velho, não é essa... Claro que existem sempre influências, nós estamos inseridos no meio e somos sempre influenciados por ele, não é? Mas é mais uma decisão minha, não foi ninguém que a tomou por mim. Mas nos jovens em geral, tendo em conta o que é que decide? Pelo que eu me tenho apercebido, desde que entrei para aqui, é que muitos não entram porque são os pais que não deixam. E eu quero mesmo combater isso, quero que os jovens sejam mais independentes, que digam que quero isto e faço isto. Assumindo naturalmente a responsabilidade dos seus atos. Exatamente. Dona Lívia, vamos então à questão da reforma administrativa. A questão da reforma administrativa, já mesmo aqui neste local, já por diversas vezes foi trazido à baila este assunto. Se me pergunta se eu concordo com a reforma administrativa ou se não concordo, eu vou-lhe dar uma resposta meramente pessoal, nem sequer será se calhar o reflexo não pretendo que seja aqui a tomada de posição do CDS, mas antes mas deve pensar uma opinião pessoal. Que agora diz representa o CDS. Sim, com certeza, mas o que não quer dizer que esteja sempre de acordo, não é, como sabe. De qualquer forma, enquanto opinião pessoal, eu entendo que devemos ver caso a caso, e daí a necessidade de estudar concretamente as situações das diversas freguesias, os elementos, tudo que seja relacionado com as freguesias, isto a nível nacional, porque todos nós, se calhar, se formos honestos e se nós estivermos preocupados com o tal marketing político e com os efeitos e as consequências que podem ter as nossas opiniões, olha, eu até penso que era assim, mas não posso dizê-lo nem posso divulgá-lo porque isso pode-me trazer falta de votos, não é? É este tipo de mentalidade que está mais do que enraizada e que os jovens devem combater. E devem combater com veemência. E os adultos também, obviamente, mas os jovens que estão agora, de facto, a entrar na política, têm essa responsabilidade de trazer essa lufada de ar fresco, de trazer essa renovação de mentalidades, que é muito importante, que eu acho que é muito importante. Porque os mais adultos já não conseguem sair, já cristalizaram. Não sabe, eu lembro-me muitas vezes do nosso Presidente da Assembleia Municipal que está constantemente a dizer isto é política, já não nos adianta nada, vocês são ingênuos, estão a falar disto, estão a insistir a trazer este tema à discussão, isto é uma pura de uma ingenuidade, porque eu já cá estou há muitos anos e já sei, portanto é esta posição, é esta cristalização que eu acho que é importante combater. Se me pergunta se deve ser combatida só pelos jovens, não, claro que não, obviamente que não. Pelos jovens e pelos adultos, com certeza. Estou-me a referir aos jovens, primeiro porque está aqui presente a nossa Beatriz e de alguma forma também o devo realçar, e segundo porque é conhecido e é sabido que os jovens têm uma força anímica que muitas vezes já falta aos adultos. Mas, voltando ao tema, e enquanto opinião pessoal, que aliás é compartilhada com muitos elementos do CDS, eu entendo que esta reorganização administrativa, em muitas situações, se pode efetivamente justificar e noutras não se justifica. Nas nossas, concretamente? Nas nossas, concretamente, aquilo que eu entendo e que tenho muita pena é que a nossa comissão, a tal comissão que o CDS propôs na Assembleia Municipal e que foi aprovada, a sua Constituição, não tenha vingado e não tenha sido posta em prática. Se me eu acabo por nem perceber... Era a razão para abandonar depois a discussão. Eu acabo por nem perceber porque é que, sinceramente, acabo por não entender porque é que essa comissão acabou por não existir, não se reunir, não debater.
Não entendo. Já foi aqui dito não que entendo, por razões não entendo. de dificuldades, quer do próprio Presidente da Assembleia Municipal, quer dificuldades de contacto com elementos e a disponibilidade de alguns elementos que integravam a Comissão. Pronto, e nem vai ser preciso eu fazer qualquer comentário a esses argumentos, porque sabemos que eles que não convencem ninguém, para mim não me convencem, certamente que não convencem ninguém. Não é fundamento para abandonar discussão nenhuma, não é. Agora, era um debate e era uma discussão que se pretendia séria, e pretendia-se séria desde logo envolvendo todos os elementos e todos os atores fundamentais para a discussão e a análise deste assunto. Não é verdade? Houve aqui alguém, penso que foi o professor Fico na altura, que falou que se deveria também ter englobado os partidos que não têm representação na Assembleia Municipal. Se calhar aí falharíamos, mas tentaríamos também, era sempre a altura para os incluir, e aí sim, pronto, teríamos ainda mais participantes e uma visão ainda mais alargada. Mas de qualquer forma seria um debate sério, não sem as amarras das visões partidárias, onde todos pudéssemos dar os nossos contributos, onde a Câmara ou os representantes do Executivo Municipal trariam à discussão elementos fundamentais para se discutir com seriedade, elementos estatísticos. Portanto, eu acho que tudo isto aí sim era muito importante através do trabalho da Comissão. Portanto, não foi proposta à Comissão só porque sim, foi porque achávamos que efetivamente o trabalho daí resultante podia ser muito profícuo. Porque repare, é muito fácil, é muito simples pegar numa proposta como aquela que o Partido Socialista apresentou à votação, não é? Dizendo somos todos contra a extinção das juntas de freguesia. Pronto. Não importa só dizer isto, importa dizer porque é que somos contra a extinção das juntas de freguesia. Isso também está no documento. Não é? Está de uma forma muito... Satisfá-lo, essa justificação? Eu não li o documento, não a mim não me satisfaz. Portanto, não é só dizermos somos contra. É primeiro dizermos que nós somos contra por estas e estas razões, atendendo a estes e àquelas situações e aos elementos de estatísticas e de características e que só até eles têm mais acesso, não é? E depois, em função disso, vermos de que forma é que nós podemos alcançar os nossos objetivos. Definimos os objetivos, que é a não extinção das freguesias, baseada em elementos sérios e científicos e argumentos válidos que possamos discutir e apresentar em qualquer lado. E depois, em função dos objetivos criados, então vamos lutar por eles. Isto sim, seria essa a ideia. Agora, vai-me perguntar porquê. Eu não consigo perceber porquê. Vou-lhe perguntar outra coisa. Tendo falhado, considerando assim isso, um falhanço da comissão criada na Assembleia Municipal, os dois principais partidos de oposição, que são o CDS e o PST, porque não promoveram eles a sua própria discussão, tentando inverter o movimento. Já que não foi possível ali, é possível trazer os cidadãos e as pessoas e quem quiser, inclusive os outros partidos à discussão. Eu considero... Uma vez que este sistema, esta ideia da Assembleia Municipal falhou. Eu considero que um trabalho sério tem que abranger elementos e dados que o Executivo estaria em situação privilegiada de fornecer. E considero que esta discussão, para ser honesta e para ser profícua, deve ser transversal e não obedecermos a partidarismos. E considero ainda que, tendo o Executivo Municipal a responsabilidade que tem relativamente a este assunto, é de uma eu aqui não lhe queria chamar ingenuidade para não estar a parafrasear o nosso Presidente da Assembleia Municipal, mas é de uma leviandade tratar o assunto desta forma. Agora, enquanto partido, o CDS-PP, enquanto partido, relativamente à extinção das freguesias de Vieira do Minho, também entendemos que, dadas as características que conhecemos e os elementos que temos ao dispor, nos parece, até relativamente e tendo em consideração o eventual despovoamento e todas as desvantagens que acabou por refletir, a nossa posição é contrária à extinção. E já fez chegar isso ao seu partido, aos órgãos nacionais do seu partido ou ao seu grupo parlamentar? Eu já. Ao grupo do CDS? A reorganização administrativa é um tema recorrente em todas as reuniões.
é um tema recorrente. O próprio partido teve o cuidado de fazer um mapa com as características e com as eventuais extinções e aquilo que eventualmente se poderia alegar e fundamentar para evitar que tal extinção fosse feita. E pode adiantar, a Vieira do Minho estava protegido por essa defesa do CDS? Estou a falar concretamente em relação à Vieira do Minho. Não é? Agora, o que eu considero é que aqui em Vieira do Minho não foram criadas as condições, nem estão a ser criadas as condições para que essa discussão seja profícua, no sentido de conseguir alcançar resultados práticos. Mas por que não saltar o muro, como se disse recentemente numa discussão no fim de semana, a propósito do país, por que não saltar o muro e, como lhe disse já, esgotada a possibilidade de trabalhar isso na Comissão da Assembleia Municipal, o CDS, juntamente com o PST, com quem está em coligação, tentar ele próprio promover essa discussão, agregando quem quisesse. Mas a discussão está promovida, a discussão promove-se. Aquilo que nós pretendemos não é discutir-se por se discutir. O que nós pretendíamos, repare, o que se pretendia com a constituição da Comissão não era estarmos pura e simplesmente a discutir e a debater, era conjugar esforços. Depois do debate. E se o caminho não leva a isso, porque não procuram outro caminho para lá? Mas repara, o caminho é sempre esse. O caminho tem que ser sempre debater, argumentar, juntar elementos, não é? Fortalecer os argumentos e depois compete a quem de direito, que é a Câmara Municipal, e depois à Assembleia Municipal decidir. Mas, portanto, o caminho tem que ser sempre esse. Não deveríamos... Esta questão não pode... Mas é uma decisão que não terá peso na decisão governamental de distinguir ou deixar de distinguir. Está escrito na legislação. Assim vamos pensar exatamente como o nosso Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, temos aqui os jovens para alterar essa situação. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que fazer o nosso trabalho. E essa ideia de que as Assembleias Municipais pronunciam-se, se favoravelmente está pronunciado, se desfavoravelmente considera-se como não pronúncio. A lei também limita as decisões locais. De qualquer forma, as decisões locais têm que ser tomadas, não é? A lei limita, as decisões locais têm que ser tomadas. E não podem ser tomadas desta forma, quer dizer, há aqui... É isso precisamente que eu digo e que insisto, e que muitas vezes a atividade política, essa sim está muito limitada por aquela visão partidarista, de que nós vamos ter que agir assim, temos que falar assim, temos que pensar assim em função dos resultados eleitorais. E, portanto, o que é que o PSD pensa, o que é que o PS pensa, o que é que o CDS pensa? Nós não podemos ir por aí, então temos que ir por acolá. Não se tentam conjugar esforços na defesa dos interesses. Mas e é isso que é importante. Mas neste momento parece, e vou insistir nisso, e temos de avançar, parece que serão mais capazes de influenciar, uma vez que são detentores do governo do país, o CDS e o PSD, do que propriamente o PS. De influenciar mais uma decisão que favoreça toda e qualquer influência que nós possamos e devamos ter na defesa dos interesses do Conselho, evidentemente que a tentaremos impor. O que não se concede e é importante que fique sempre claro é que as responsabilidades existem. E neste caso, como noutros, não basta dizermos que somos contra, temos que agir em conformidade com aquilo que nós dizemos. Beatriz, os jovens têm alguma opinião sobre esta questão da reforma administrativa? O jovem, eu não tenho ideia do que os outros têm, porque ainda reunimos acerca disso, mas a minha opinião pessoal é que eu até concordo, por um lado. Com a reforma, com a extinção de freguesias? Por um lado, nós, acima de tudo, somos um conselho e devemos ser unidos, por isso, se calhar, não há assim muito problema juntar. Claro que há sempre um contra isso, mas se calhar unir duas ou três. Mas nessa linha de raciocínio podíamos dizer assim também, extingamos o Conselho, temos o Distrito. Não, isso não, nós precisamos, isso, não concordo com isso, não. Mas porque as freguesias não dão identidade às pessoas? Dão, claro que dão. E por isso, então concordam os jovens centristas que possam ser distintas freguesias? Com aceitando que isso tire a identidade às pessoas? É uma questão delicada, mas por que não? Temos de avançar. Temos mais aproximadamente 10 minutos. Alguns temas ainda.
nomeadamente os que ultimamente se têm falado, que são a eventualidade de diminuição ainda maior dos serviços de saúde em Vieira do Minho. Possível, já foi desmentida aqui pelo PSD em comunicado, ou pelo menos contrariada a ideia da extensão, da previsível extensão de extensões de roças e de oliveiras. Olha, se me questiona relativamente à extinção de quaisquer que sejam os serviços no interior, eu sou, e penso que reflito o pensamento do CDS de Vieira do Minho. Eu sou contra em qualquer situação, muito mais tratando-se de saúde, porque, como nós sabemos, a saúde é um valor inestimável para todos. É um bem a salvaguardar, é um bem que interessa defender a todo custo e, portanto, os serviços, o encerramento dos serviços no interior, designadamente em Vieira do Minho, são sempre para condenar, são sempre para defender, tratando-se de serviços de saúde muito mais ainda. Portanto, relativamente a essa questão, a posição é mais do que firme, mais do que conhecida do CDS-PP. Abrir mais serviços, sim. Encerrar serviços, não. Sejam quais forem as áreas, tratando de serviços de saúde, muito mais ainda, até porque o nosso SAP fazia muita falta. Enquanto enfim, extensão como está agora, não corresponde, continua a não corresponder às expectativas e às necessidades reais das populações. Tudo aquilo que nós dissemos antes é perfeitamente válido agora. O que vier a ser cortado, o que vier a ser encerrado, o que vier a ser retirado para além do que já foi, é sempre mau, é sempre de condenar, e nós, obviamente, estamos contra. E reflete a importância relativa, voltamos atrás, a importância relativa e o peso relativo que os conselhos e as conselheiras têm dentro dos partidos. O CDS e o PSD são partidos de poder. São partidos do poder, com certeza, mas não acho que reflete uma ideia de que, de facto, reflete exatamente aquilo que refletia antes, não é? Que de facto a saúde, muitas vezes, em vez de estarem a ter uma visão humanista, estão a ter uma visão economicista. Agora, é evidente, e nós sabemos, isto tem que ser dito, não é? Que estão a governar com grandes dificuldades, umas enormes dificuldades. A contenção, a malfadada contenção, por todos repudiada, ou se não for repudiada, muitos não a repudiam, aceitam-na, mas custa-lhes, obviamente, porque ninguém gosta da contenção, mas todos sabemos que esta contenção também é na sequência de políticas erradas que vêm de trás. Isso tem que ser dito claramente, não é? Porque foram despesas, nós sabemos, foram aprovando os chamados PEC. Mas nós sabemos perfeitamente, eu tenho consciência disso, estou convencida disso, Sr. José Luís, não sei, mas eu estou convencida, e com base em factos, de que se desbaratou muito dinheiro, de forma irrefletida, de forma, eu diria inconsequente, mas com consequências só, tendo em vista os tais resultados eleitorais, e foram essas quantidades e essas quantias que foram desbaratadas e que agora se estão a pagar com altos juros, não é? E, portanto, o PSD e o CDS também lá estiveram, mas não foram responsáveis por políticas desastrosas destas. Mais uma provocação, mas também se desbaratou dinheiro para salvar bancos que hoje vai-se discutindo, não deveria ter sido tão gasto como e continua a fazer. Olha, o CDS é dos partidos, como sabe, através do eurodeputado Nuno Melo, que na altura não era eurodeputado, e que mais se debateu pelo esclarecimento dessas situações. Temos ainda 5 minutos, vamos tentar análise o que o CDS, partido de oposição em Vieira do Minho, faz à atuação do município. Olha, eu da última Assembleia Municipal fui acusada pelo Sr. Presidente da Câmara de ser pouco imaginativa e de não ter outra coisa que falar senão dos centros escolares. Eu vou-lhe dizer que não é por falta de imaginação realmente eu tenho, mas de facto
De facto, cada vez que eu interpelo o Sr. Presidente da Câmara acerca dos centros escolares, eu não obtenho as respostas devidas e, por isso, insisto em falar nos centros escolares. O que é que pretende os centros escolares? Pretendo que ele me esclareça, por exemplo, porque é que entendeu deslocalizar o centro de Roças, porque nunca se justificou tal atitude, nunca conseguiu justificar. Pretendo que me diga porque é que, por exemplo, os alunos dos Anjos, penso que são dos Anjos, continuam em contentores, a ter as aulas nos contentores. Pretendo que me diga, por exemplo, e agora relembrando, que houve uma, digamos, revisão do projeto inicial. E agora relembrando só uma Assembleia Municipal atrasada, muito atrasada, em que o nosso saudoso no sentido que não está lá, que era sempre o João Marcos Fernandes, falava no edifício ideal, no edifício escolar ideal. Eu lembro-me dele ter referenciado que eu penso que era Ponta Barca, não tenho a certeza, mas eu gostaria de saber a opinião dele relativamente a este centro escolar que está aqui em Vieira do Minho. É isto o ideal para as crianças? Sem espaço? Não tem aqui espaço nenhum, os pais não têm espaço para se... Mas é isso, mas é importante, são as decisões políticas. Não são projetos que são aprovados são as decisões políticas, não era para ser ali. E depois são projetos que são aprovados, mas também depende de quem os apresenta e do que não nos são impostos, pois não, digo eu. Estamos ali com um centro escolar que eu, de ideal, eu pergunto o que é que tem. Não é? Parece que as crianças vão ficar ali tipo sardinhas em conserva. Eu teria muito mais para dizer, mas... Para concretizarmos, mas continua com a visão crítica relativamente aos centros educativos que outras críticas ou digamos, elogios à gestão municipal. Outra questão que se colocava antes, é por isso que este hábito de nós termos um discurso quando estamos na oposição e outro quando estamos na situação, como diria ali o Sr. Luís de Vilachão, é outro dos malefícios da nossa atividade política, porque sempre se falou na falta de estratégia. Ouvi aqui os do PS dizerem muitas vezes que não havia estratégia, que havia uma falta de estratégia. E a deles, agora qual é? Reconhece algo? Eu não reconheço. Não tenho que dar respostas. Não consigo reconhecer. Pois tem razão, tem toda a razão do Eliseu. Não reconheço. Essa falta de estratégia está bem patente. As acessibilidades que tanto se falava, onde é que elas estão? Quer dizer, então o que é que se faz? O que é que se fez? O que é que se pretende fazer? Portanto, penso que realmente para quem na oposição tinha tantos projetos, tantas estratégias, agora que estão na situação não os vejo. E não vê nada de positivo na gestão municipal? Vejo de positivo, com certeza. Vejo que há alguma aposta no turismo, que é importante. Nós sabemos que o turismo, enfim, parece ser a tábua de salvação de Vieira do Minho, e há algumas iniciativas nesse sentido que são de louvar, mas que não chega. Beatriz, os jovens, de que forma observam a gestão de maioria PS no município? Se já tiveram a oportunidade de refletir sobre isso? Não, ainda não tivemos a oportunidade de refletir. E uma visão pessoal? Sobre a gestão municipal? Sobre o que se passa em Vieira do Minho, digamos assim? Eu acho que já foi tudo dito aqui, não é? A doutora Nelly, sinceramente, não é? Que ela disse a nível do espaço que as crianças vão ter, acho que é preciso era preciso um bocado mais. No caso de Vieira do Minho? Sim, no caso de Vieira do Minho, concreto. E relativamente às questões como a saúde, a animação para os jovens, ou as oportunidades para os jovens? Como a doutora Nélia disse, eu acho que tirar nunca, sim acrescentar, até porque isso requer muitos problemas a nível da empregabilidade, também é um dos problemas dos jovens que nós temos. O emprego é a grande preocupação de hoje. Sim, principal, para os jovens, estou a falar concretamente nos jovens, porque nós nascemos aqui, fomos criados aqui, a maior parte de nós estudou aqui e queremos trabalho aqui no nosso concelho. Só que isto é um concelho que não poderá servir a todos. Pois não, isso claro, mas para a maioria, pelo menos. E finalmente, que horizontes oferece ou promete a estes jovens, dizendo assim? Olha, prometo-lhe uns horizontes baseados nos valores do CDS-PP, que me parece que são os valores que efetivamente postos em prática e lutando por eles podem levar este país a crescer e designadamente Vieira do Minho a crescer.
e é lutar por esses valores que a Beatriz já conhece, que não teve uma formação política no sentido de estruturada por parte do CDS-PP, mas é uma jovem que já conhece e já estudou e já percebeu que são os valores da democracia cristã que podem ajudar a melhorar não só a qualidade de vida dos portugueses, mas também a qualidade de vida dos nossos jovens e dos jovens vieirenses. Que também são portugueses. O tempo já esgotou. Agradeço a presença. Nós é que agradecemos. E também da Beatriz Cardoso. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, a continuação de um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.